Oi, aqui é a Dani do Brazilianing e hoje eu vou falar com você sobre como você pode aprender português em 2022. Então fica comigo até o final. Bem-vindos e bem-vindas! Esse é o primeiro conteúdo do ano, primeiro conteúdo de 2022 e esse conteúdo está sendo gravado para o YouTube e também para o podcast. Então, você que está no podcast, que está me ouvindo, que ainda não faz parte do canal do YouTube, não se esquece de se inscrever, tá? No YouTube a gente tem sempre conteúdos, todas as semanas, conteúdos novos para você. E se você está aqui no YouTube, como você sempre tá me assistindo, eu convido você a conhecer também o podcast do Brazilianing. Os conteúdos são diferentes, então no podcast você tem coisas exclusivas que vão te ajudar a levar o seu português para o próximo nível, a melhorar o seu português com certeza, tá? Então vou deixar todos os links para você nas descrições, tanto do episódio do podcast quanto do vídeo aqui do YouTube, certo? Então vamos lá. Bom, o ano acabou de começar, a gente saiu de 2021 e entramos finalmente em 2022 e muita gente faz resoluções de ano novo, ou seja, as pessoas fazem promessas para realizar coisas novas no ano novo que está começando. Essa é a primeira semana do ano, então se você ainda não fez as suas resoluções, você ainda tem tempo, você ainda pode decidir o que você quer começar, o que você quer fazer, qual a novidade que você quer realizar nesse novo ano que estamos vivendo agora. E tem um episódio especial no podcast para isso, vou deixar o link na descrição, ensinando você a fazer promessas e resoluções de ano novo. Bom, muita gente colocou como promessa de ano novo, como resolução de ano novo, aprender português. Ou então melhorar o português, né? Dar uma atenção, melhorar o nível, atingir a fluência, ou mesmo continuar estudando. Esse é um projeto muito comum, inclusive nas minhas resoluções de ano novo, também eu incluí aprendizado de idiomas, tá? Então eu quero que você comente aqui embaixo agora nesse vídeo, pausa o vídeo e comenta se aprender português está ou não nas suas resoluções, nos seus projetos para este ano de 2022. Já comentou? Então vamos lá. Eu vou te ajudar a realizar esse projeto. Bom, quando a gente começa o ano, a gente sempre tem uma motivação muito alta, uma expectativa muito grande. Tanto na última semana do ano de 2021, quanto agora na primeira semana de 2022. Então a gente quer fazer todas as coisas. Você quer ser fitness, você quer melhorar sua alimentação, aprender 3 idiomas, você quer ser promovido no trabalho, melhorar sua empresa, enfim. A gente tem muitos projetos para fazer e muita energia para fazer tudo de uma vez. Porém, ao longo do tempo, ao longo dos meses do ano e das semanas do ano, a gente perde um pouco essa energia. A gente perde esse gás, a gente fala que é um tipo de gás, um entusiasmo que a gente tem muito forte no começo do ano, que depois isso se perde. Então, essa é a dica, essa é a principal coisa que eu tenho para falar para você nesse conteúdo, nesse primeiro conteúdo do ano, que é cuidado com metas inatingíveis. Inclusive, pratica essa palavra, inatingível. Uma coisa que não é atingível, que não é possível, que você não pode atingir, ou seja, realizar, certo? Então, cuidado quando você coloca na sua resolução de ano novo aprender português e você coloca isso como uma meta inatingível. Como assim? Bom, você coloca que você vai estudar 1 hora por dia. Então, você não estudou nada em 2021 e em 2022 você quer estudar 1 hora por dia. Ou você quer se matricular em 3 cursos de português. Calma, é importante você ter uma meta atingível, você colocar isso de uma forma que você consiga cumprir ao longo de todo o ano,
tá? Então, falar idioma não é tão simples, não é tão rápido, você precisa se dedicar. Então, é melhor que você se dedique um pouco por dia ou um pouco por semana ao longo de todo o ano, do que você se dedicar muito no começo do ano e depois parar. Ou seja, essa meta não vai ser realizada, você não vai conseguir ficar fluente, melhorar o seu português, ir para o próximo nível, sair do básico, ok? Então é importante você colocar isso de uma forma que você consiga atingir. Dani, como eu faço então? Bom, eu recomendo você olhar a sua agenda e encaixar um horário específico para o português. Então, por exemplo, você trabalha de segunda até sexta e na sexta-feira você chega em casa um pouco mais cedo. Então, esse horário que você tem livre na sexta-feira, você pode descansar ou você pode se dedicar ao seu português. Então, você pode colocar na sexta-feira na sua agenda um pouquinho de estudo de português. Ou então você pode colocar isso no sábado de manhã, você vai acordar um pouquinho mais cedo, 30 minutos mais cedo, para se dedicar ao seu português antes de fazer as outras atividades do seu sábado. Então é importante você ter ali alguns horários na sua agenda, pode ser 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, um pouquinho todos os dias, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, é muito legal. Ou se você não tem espaço, pelo menos uma vez por semana você separar 30 minutos de estudo ou 1 hora de estudo, tá? Então, você colocando 1 hora por semana, vamos imaginar que você estuda 1 hora por semana, ao longo de 2022, você terá estudado 52 horas de português. Então, o seu português vai estar 52 vezes melhor, tá? Vai ter evoluído bastante, muito mais do que se você estudar que nem um louco na primeira semana e depois não estudar mais, certo? Então, esse é o primeiro conteúdo que eu quis trazer para vocês aqui, o mesmo conteúdo para o pessoal do YouTube e para o pessoal do podcast, porque eu quero essa integração. Eu quero que o pessoal do podcast conheça os vídeos e os conteúdos do YouTube e você aqui do YouTube também conheça os materiais exclusivos e maravilhosos que eu faço para o podcast, certo? Muito obrigada para você que esteve no Brazilianing em 2021, que gostou dos conteúdos, participou, e eu espero ver você em 2022 e que todos os seus projetos se realizem, tá? Um excelente ano e até a próxima!